glória, vai semear discípulos de presciente, meus queridos, mais um dia que Deus nos tem dado para a sua glória e para o seu louvor. Mateus capítulo 16, do verso 13 a seguir, um texto importantíssimo, e que diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, e outros que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso 20. Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E a resposta, que os discípulos deram foi: olha, Senhor, algumas pessoas estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas qualquer. Meus queridos, como é interessante sabermos que as pessoas naquele tempo estavam ao lado de Jesus e não o conheceram como o Messias, como o Senhor, o Salvador, o soberano, o Criador dos céus e da terra. Mesmo Jesus tendo curado tantos enfermos, limpado leprosos, dado vista aos cegos, feito surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andar, mortos ressuscitar, apenas com a sua palavra, por compaixão, por misericórdia, pregando como ninguém pregava, ensinando como ninguém ensinava. Mesmo assim, não compreenderam que Jesus era o Messias. Confundiram Jesus como Elias, um profeta do fogo, um profeta dos milagres. Confundiram Jesus com João Batista, aquele que pregava com veemência. Confundiram Jesus com Jeremias, o profeta sofredor, ou como alguns dos profetas. Mas Jesus se dirige aos discípulos e pergunta: mas e vocês? O que é que vocês dizem ao meu respeito? E aí Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda bem, graças a Deus, que os discípulos conheceram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio e morreu em nosso lugar. Esta revelação que Pedro teve veio de Deus, e Pedro disse: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus então disse: olha, Pedro, bem-aventurado és. Eu também te digo que tu és Pedro. Eu também te digo que tu és uma pequena pedra. Olha, Pedro, e esta pedra grande que você acaba de falar, esta rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que bênção, A igreja do Senhor, fundada no próprio Cristo, não em Pedro, fundada no próprio Cristo, fundada na declaração que Pedro havia dito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, Pedro, eu também te digo que tu és uma pedra. A linguagem original, meus queridos, trata disso, não há confusão nisso. E Jesus então diz para Pedro: olha, Pedro, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. A igreja, meus queridos, ela está aqui para isso, para abençoar vidas. As pessoas que se voltam para Cristo por meio da igreja, que conhecem a Cristo, essas pessoas são ligadas no céu. Mas as pessoas que não querem saber de Cristo nem da sua igreja, como é que serão ligadas no céu? Desprezam a Cristo aqui, como vai tê-lo lá no céu? E Jesus então disse: olha, não falem nada para ninguém que eu sou o Cristo. Não digam isso. Mas por que Jesus fez esta recomendação, advertindo os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo? É porque tem um momento certo.
tem um momento exato, naquele momento não era momento para isso, mas depois eles disseram e depois nós falamos, né? E nós continuamos a falar. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É pena que muitos ainda pensam em Jesus como um profeta, muitos ainda pensam em Jesus como João Batista, como Elias, como Jeremias. É pena que isso ainda acontece em nossos dias, para a própria tristeza das pessoas que pensam assim, mas para a alegria daqueles que sabem, que reconhecem que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Deus presente, é o Deus amoroso, bondoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que morreu em seu e em meu lugar. Deus te abençoe, tenha um bom dia.